Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça e o outro Evangelho. Existe outro Evangelho? Nós vamos falar sobre isso agora aqui nesse vídeo. Antes de nós falarmos sobre isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E você que já é inscrito aí, deixe o seu like também e compartilhe também no final esse vídeo. Tudo bem, gente? Antes de nós falarmos sobre o Evangelho da Graça e o outro Evangelho, nós precisamos entender o que é o Evangelho, né? Evangelho é uma boa notícia, né? O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho, sendo boa notícia, quer dizer que aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós pregamos, obviamente precisam ser boas notícias, boas novas. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu quero ler aqui um texto também sobre Paulo falando aos Gálatas sobre isso. E muitas pessoas perguntam para a gente assim: quer dizer que você prega o Evangelho da Graça, então você não precisa mais orar, você não precisa mais ler a Bíblia. Nós fazemos tudo isso, gente. A diferença é que essas coisas, a partir do momento que nós compreendemos o Evangelho, que nós começamos a compreender o Evangelho, essas coisas elas não são mais moedas de troca. Nós não usamos isso como moeda de troca, tá? E todo o fundamento do Evangelho da Graça, ele é fundamentado na Nova Aliança, tá? É o Evangelho fundamentado na Nova Aliança. Eu quero ler para vocês aqui Gálatas, no capítulo 1, eu vou ler do 6 ao 9. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Tá? Então, o que acontece aqui? O que está acontecendo aqui nesse contexto, né? Algumas pessoas estavam no meio dos irmãos, ensinando ou tentando fazer eles voltarem a algumas práticas da antiga aliança. Tá? Em outro vídeo nós vamos explicar bem tudo isso aqui. Algumas práticas da antiga aliança, algumas estavam tirando a liberdade que eles tinham em Cristo, fazendo com que eles colocassem diante deles obras deles para receber a bênção de Deus ou para ser salvos, e estavam deixando de lado o entendimento, né, e o conhecimento que eles tinham, a revelação que eles tinham do Evangelho da Graça, que nós recebemos de Deus não pelo nosso mérito, mas por causa da obra de Cristo. Então aqui eu quero mostrar alguma diferença entre o outro Evangelho, que não é outro a não ser a perversão do Evangelho de Cristo, né, é o que Paulo disse ali. Então esse evangelho pervertido, né, no caso esse evangelho que distorce e tira a nossa liberdade em Cristo, ele tem algumas características. Ele é centrado naquilo que o homem faz. Então esse outro evangelho é centrado naquilo que eu faço, tá? Nas coisas que eu faço e não naquilo que Cristo fez. Então eu creio numa resposta de Deus por aquilo que eu faço. Eu creio numa resposta dos céus por aquilo que eu faço, tá? Por aquilo que eu pratico, pela minha obra. Esse evangelho é centrado em méritos, tá? Ele pode até falar da graça, mas ele mistura com mérito, tá? Por exemplo, para ser abençoado, tá? Para ser abençoado, faça um propósito. Para você ter proteção, você precisa de participar de alguma coisa
que está sendo realizado que fale sobre proteção. Então, quer dizer, ele é centrado em um mérito. Se eu não fizer o que estão dizendo ali, para mim participar, Deus não vai me proteger. Se eu não fizer o que estão dizendo ali, que eu preciso fazer, o voto que eu preciso, o propósito que eu preciso, então eu não vou ser abençoado. Esse é o outro evangelho. Tá? Então ele é baseado nos méritos, tá? No que eu faço para que Deus ele me aceite, para que o que eu faço para que Deus me abençoe, o que eu faço para que eu seja salvo. Ele é baseado em méritos. Ele também é baseado em um relacionamento de sacrifícios, tá? Ou seja, num toma lá da cá, né? Então eu apresento alguma coisa para Deus e Deus me retribui. Eu ofereço alguma coisa e Deus me retribui. Tá? É o que eu falei agora há pouco, é baseado em méritos, né? Baseado em sacrifícios. Você precisa sacrificar tanto para Deus te trazer uma prosperidade, para Deus abrir uma porta de emprego. Tá? Você precisa pagar o preço, você precisa pagar uma penitência, cumprir um voto, você precisa pagar uma promessa. Então, esse é o outro evangelho. Esse é o evangelho que Paulo está dizendo. Olha só a expressão de Paulo. Ele diz assim: eu estou admirado que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, no favor imerecido, tá? Aquele que vos chamou na graça de Cristo, na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez por vocês, para outro evangelho, que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tá? Então ele condiciona, esse outro evangelho, ele condiciona as pessoas à sua performance. Tá? Ele condiciona as pessoas a um voto, a propósitos infinitos, propósitos infinitos. Enquanto você estiver participando dessas reuniões, nesses lugares, você sempre vai ter que estar fazendo propósitos. É propósito para proteção, é propósito para você ser curado, é propósito para Deus abençoar a tua família. Se você não fizer, sua família não é abençoada. É propósito para você ser mais santo, é propósito para você se aproximar de Deus, para você receber o Espírito Santo, tem que fazer um propósito também, tá? Então, para alcançar alguma coisa de Deus, precisa sacrificar alguma coisa sua. Esse é o outro evangelho, tá? E o evangelho da graça? O evangelho da graça, Cristo é suficiente. O evangelho da graça, Cristo, a obra de Cristo, ela sempre está em evidência. Aquilo que Cristo fez, tá? Aquilo que Cristo fez. Algumas pessoas dizem assim para nós: quer dizer que agora a gente esqueceu o Antigo Testamento? A gente não lê mais, ele não serve para nós? Não, gente, o Antigo Testamento é uma sombra, é uma luz. Nós precisamos ler ele e encontrar nele ali Cristo. Encontrar ele apontando para Cristo. Mas você não pode ler ele e querer praticar alguma coisa que não está de acordo com a nova aliança para ser abençoado. Por exemplo, você vai ver lá homens e mulheres de Deus que faziam um voto e, por exemplo, cessava uma praga. Hoje, se você ler lá, você vai querer fazer um voto para cessar algum mal? Não. Entende? Você não precisa hoje fazer isso. Você não precisa mais sacrificar. Cristo é suficiente, a obra de Cristo é suficiente agora. Tá? No Evangelho da Graça, Deus ama os pecadores. Olha só, no Evangelho da Graça, no Evangelho de Cristo, Deus, ele ama os pecadores. Tá? Deus ama a todos. Tá? Quanto que no outro Evangelho, você precisava fazer alguma coisa para ser amado. Você precisa fazer alguma coisa para que Deus ame você. E as pessoas muitas vezes vão para essas reuniões pensando que Deus não a ouve, que Deus não a quer, porque elas pensam que Deus trata com elas segundo a sua performance.
Mas no Evangelho de Cristo, no Evangelho da Graça, a boa notícia, né? Isso é boa notícia. A boa notícia é que Deus ama você, que Deus ama os pecadores. Tá? No Evangelho da Graça, a salvação é totalmente pela obra de Cristo. Totalmente. Então a minha salvação, ela não se baseia, eu não estou correndo risco da minha salvação. A partir do momento que eu creio na obra de Cristo, eu tenho essa consciência, eu tenho essa mente nova, tá? Essa mente nova, que é o quê? Que a minha salvação é totalmente pela obra de Cristo. No Evangelho de Cristo, no Evangelho da Graça, está consumado. Entende? O que Jesus falou lá na cruz, está consumado, está feito. Então ele fez o que eu não podia fazer. Tá? Ele chegou aonde eu não podia chegar. Tá? Ele fez o que eu não podia fazer e hoje eu recebo o que eu não podia receber. E hoje eu sou quem eu não podia ser. Tá? Hoje eu sou alguém em Cristo, tá? Eu sou alguém para Deus por causa da obra de Cristo. Então ele fez o que eu não podia fazer. Tá? Ele chegou aonde eu não podia chegar. Tá? Então todo o fundamento do Evangelho da Graça, ele é totalmente fundamentado na nova aliança, no novo pacto. Tá? Então aqui eu coloquei algumas diferenças sobre o outro evangelho e o Evangelho da Graça. Qual evangelho você tem ouvido? Tá? Qual evangelho você tem crido? Qual evangelho você tem colocado o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos? Que esse pequeno vídeo possa ter despertado você, aberto seus olhos, ajudado você a compreender um pouco mais sobre o Evangelho de Cristo. E se você ainda estava meio misturado em outro Evangelho, né, que você hoje possa decidir e ser guiado pelo Espírito de Deus a viver o Evangelho da Graça de Deus. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!